Olá, eu sou a Linda Mascarenhas e você está aqui junto comigo no canal da Editora Escrita Nobre. Esse canal literário, ele foi preparado com muito carinho para você que já teve um sonho de escrever um livro ou você que ama se conectar com livros e também para você que quer expandir o reino de Deus e falar daquilo que queima no seu coração. Porque todos os nossos livros, eles são com propósito. Todos os autores que têm um propósito e têm uma voz, podem entrar em contato conosco. A qualquer momento vai aparecer um QR Code aí na sua tela, então você fica com a gente que tem muito mais. Aproveita para dar um like e compartilhar esse vídeo. Hoje nós estamos aqui com o pastor Levi Libarino. Ele é autor do livro Janelas Abertas em Tempos de Crise. E você vai conhecer um pouquinho da história e do propósito desse livro. Fica com a gente. Prazer, pastor Levi, que honra estar aqui com o senhor. Nós estamos aqui na Expo Cristã, esse evento, por isso, talvez o desafio aí do áudio, mas nós estamos aqui nesse grande evento, nesse mega evento, tanto para expor os nossos trabalhos, como também trazer mais pessoas, né? O objetivo da gente é fazer com que o propósito seja cada vez mais rápido, as pessoas despertem quais são os seus propósitos para que o reino venha mais rápido. E o Senhor escreveu esse livro, mas antes de falarmos sobre ele, eu peço que o Senhor se apresente, afinal de contas, ninguém melhor do que o Senhor para falar sobre si mesmo. Olá, tudo bem? Todos os nossos ouvintes aqui do Escrita Nobre. Meu nome é Levi Barbosa Libarino. Eu sou pastor da Assembleia de Deus no Brasil há 41 anos. Atualmente, há 10 anos, eu presido o Ministério do Ferreira. E a gente tem uma vivência um pouco longa ministerial, trabalhando com igrejas, com pastores, com líderes e com as pessoas, com a comunidade, com a sociedade de um modo geral. Um prazer enorme estar aqui hoje, aqui mais para prestigiar o livro da minha esposa, lançada pela Escrita Nobre, e ela está aqui na Expo, e nós estamos juntos aqui para dar o apoio. Que bom! E o senhor escolheu o lugar certo, porque afinal de contas esse livro já tem alguns anos, né? Ele precisa de uma nova linguagem, ser adaptado, e quem sabe vem aí a segunda edição. Mas nos fale um pouquinho sobre o propósito de escrever esse livro, pastor Levi. Esse livro é o seguinte, a ideia era tratar de situações difíceis na vida humana. Situações que todo mundo passa, medo, incertezas, dúvidas, às vezes até quadros clínicos de depressão e alguma coisa nesse sentido. Só que eu resolvi fazer isso embasado nos grandes heróis da Bíblia. Porque eles são os heróis. A gente nunca pensa em momentos de fraquezas deles, em momentos em que eles tiveram crises, né? De todas as formas. Então eu selecionei alguns desses autores e dividi esses momentos de crises por temas. Então, um sentiu medo, o outro teve dúvida, o outro ficou depressivo, o outro com medo de que as coisas no futuro não iriam acontecer. Enfim, eu tematizei desta forma para que se percebesse que mesmo estes homens de fé, dotados de uma fé muito grande, eles também tinham as suas fraquezas. Eram homens como qualquer um. Como nós, né, somos. E é tão importante a gente identificar essas dores e termos alguém para mirar. Eu gosto de falar que o testemunho, ele arrasta, né? Então, quando a gente olha para a gente e vê as nossas fragilidades, a gente nem imagina. A gente conhece as histórias, quem conhece as histórias, mas quem não conhece pensa, nossa, foi o rei Davi, foi o rei Salomão, e eles tiveram desafios, tanto que Salomão, ele escreveu Provérbios e Eclesiastes em fases totalmente diferentes. Sim. E com propostas totalmente diferentes, né? Então, fala um pouquinho dessas dores pra gente, pastor, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão querer saber, né? E talvez até se identificar com alguma delas. Então, algumas nas escrituras, elas estão um pouco assim escondidas, né? Eu, por exemplo, consigo achar o Abraão sentado
porta da tenda dele um certo dia, e eu consegui entender que ele ficou ali a manhã inteira, cabisbaixo, pensando. E eu começo a indagar, o que ele está pensando? Certamente Abraão estava pensando nas promessas que Deus havia feito. Havia passado mais de 30 anos desde que Deus tinha feito promessa a Abraão e nada tinha se cumprido, nem o filho ele tinha. E naquele dia, Deus aparece na tenda de Abraão para renovar as promessas para ele. E foram 25 anos de espera, né, pastor? Foi mais de 30, porque às vezes as pessoas leem lá que ele tinha 70 anos, mas 70 anos foi quando ele saiu de Ur, saiu de Harã. Quando ele saiu de Ur, foi muito antes. Ele sai com o pai, chegam em Harã, aí ele tem que esperar o pai morrer em Harã, para depois ele sair. Então eu calculei de 35 anos, pelo menos, até aquele momento que ele está na porta da tenda, e é o dia que Deus visita ele e diz, olha, o ano que vem, Sara vai dar à luz um filho. E o que o senhor traz desse conhecimento para a gente, nós, né? Abraão tinha uma promessa lá atrás e ele é considerado o pai da fé. Sim. E aí, nesse momento, quanto tempo, de acordo com seus estudos, durante todo esse tempo que ele teve de espera, qual foi essa virada de chave que ele teve para ser ouvido pelo Senhor e Deus lembrar da promessa que ele tinha feito? Eu acho que aquele dia foi o grande dia. Era o dia que eu sempre imagino, eu escrevo no livro, que ele estava decepcionado. Ele falou, olha, será que Deus falou comigo mesmo? Será que eu não ouvi vozes na minha mente? Olha o que eu fiz com a minha mulher, eu tirei ela de uma boa vida, agora ela está vivendo uma vida nômade no deserto. Então todas essas pressões estavam em Abraão naquele dia na porta da tenda. Sim. Mas Deus ouviu ele. E Deus desceu, comeu com ele, almoçou com ele naquele dia, comeu lá um churrasquinho com Abraão, e aí disse para ele, olha, as coisas vão acontecer. Então, é para a gente ver que às vezes não é só nós que nos sentimos assim. Mas Abraão, um homem de tanta fé, de tanta honra que a gente dá a ele, pela fé que ele professa ter, ele teve o seu momento de se sentir enfraquecido, de pensar que talvez Deus não fosse cumprir o que ele havia prometido. E aí Deus aparece e diz, vai cumprir. Olha aí, já pode acender a esperança de alguém, né, que tem uma promessa que ainda não foi cumprida, o seu tempo chegará, né? E glória a Deus por isso. Quem mais, pastor? Quem mais que o senhor cita outras dores que o senhor pode contextualizar de acordo com o livro? Eu trato, por exemplo, no caso de João Batista. E quando eu falo de João Batista, eu falo da dúvida. Porque o João Batista, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Está aí o Cordeiro, que vai tirar o pecado do mundo. Mandou os discípulos dele seguirem Jesus e tal. Mas lá na frente, João é preso. Ele tem um embate político, né? E ele é preso. E lá na prisão diz que o João manda perguntar para Jesus se ele era o Messias mesmo. Uhum. Então, dúvida. Por que a dúvida? Como é que ela surge, né? E no caso de João, surgiu por quê? Porque ele ouviu falar do que Jesus estava fazendo e pregando. E provavelmente aquilo não batia com o padrão de Messias que ele entendia que Jesus deveria ser. Então Jesus estava fazendo coisas, por exemplo, ele esperava que Jesus fosse um rei, que fosse formar um exército, fosse contra os inimigos. Aí ele encontra um cara que está pregando bem-aventurados pacificadores. Se alguém bater numa face, dá a outra. Quer dizer, isso não condiz. Curando, né? Curando pessoas. Quer dizer, não batia com o padrão de alguém que fosse libertar Israel. Então ele começa a ter dúvida. Então, às vezes as dúvidas surgem porque a gente cria expectativas, cria situações que a gente imagina que serão daquela forma, e aí Deus resolve fazer de outro jeito. Sim. Não é do jeito que a gente espera. Esse é o caso de João. E eu sei que tem outras coisas, a gente não vai dar spoiler, né, para as outras pessoas poderem adquirir esse livro também. Esse livro ele vai estar à disposição de vocês também nesse QR Code. E é importante a gente entender que esses aprendizados, eles servem para todos nós e que a gente também tem que levar isso para outras pessoas. Então, a partir do que a vivência que o senhor teve quando escreveu esse livro, o aprendizado que o senhor teve, quem era o pastor Levi antes do livro, porque o livro, ele transforma, né? Eu gosto até de falar que a pastora Wanda, quando esteve aqui, ela disse, olha, eu não sou a esposa do pastor, eu sou a Wanda Libarino.
Então a gente começa a ter uma nova identidade. É. A partir do momento que a gente se posiciona, que a gente tem uma autoridade, e aqui com o livro não é só autoridade, é autoralidade. Ninguém vai fazer igual ao que o senhor fez. Mesmo usando temas parecidos, nunca vai ser igual. Então, após esse momento, né? Esse é o primeiro livro, tem outro. Esse foi o primeiro livro que foi editado. Ele foi escrito para as comemorações dos 50 do nosso ministério, mas, coincidentemente, na sequência da publicação do livro, nós nos deparamos com a pandemia. Então, eu achei assim que ele saiu no momento que foi útil para as pessoas. Porque pessoas que estavam com medo, pessoas que estavam sem esperança... Tempos de crise. Em tempo de crise, elas puderam achar aí um escape. Porque eu não só falo dos momentos de crise. Depois que eu relato toda a crise, aí eu digo qual foi a janela que foi aberta. Como é que ele saiu daquela situação? Como é que a dúvida foi rompida? Como é que o medo desapareceu? Como é que a depressão foi vencida, no caso de Elias? Entendeu? Então, aí, por isso as janelas que foram abertas. Então, foi muito especial para a ocasião em que ele foi lançado. E o pastor Levi, quem era o pastor Levi antes e depois de ter ajudado tantas pessoas no momento que a gente nem esperava, né? Porque a pandemia aconteceu de uma forma totalmente inesperada. Ninguém imaginava aquilo. Então, como foi essa situação do senhor? Então, é claro, o livro, a gente, depois que lançou esse livro, muda muito a gente. Por quê? Você descobre que você tem um instrumento que é a escrita. E que ela é muito forte, ela é duradoura, ela transcende séculos, milênios. Está aí a Bíblia Sagrada, que já transpôs milênios. Então, hoje, eu já estou escrevendo outros livros. Eu presidi um conselho de ação social da nossa convenção no Brasil, socorrendo o pessoal de enchentes na Bahia, no Rio Grande do Sul. Então, eu ficava levantando recursos no Brasil inteiro para ajudar essas pessoas. E aí resolvi escrever um livro que ainda está lá em análise sobre a igreja e a ação social. Mas estou escrevendo um agora recentemente, ainda está sendo escrito, tá no forninho. Sobre Jesus, o agente da graça. Glória a Deus. Eu acho que esse vai ser bastante interessante. Mas dizendo assim, é outro Levi. Agora eu tenho vontade de escrever, eu sei que aquilo que você escreve impacta de alguma coisa, de alguma forma, a vida das pessoas, a importância que tem um livro. Sim. Que antes, sim, eu lia muito, eu tenho muitos livros, sei lá, 700, 800 livros na minha biblioteca, mas assim, é diferente quando você é o agente da escrita. E assim, um agente de transformação também, né? Porque o livro transforma. Sim. E assim, a palavra de Deus, ela é o livro ícone, né? Não existe outro. E o livro da não religiosidade, mas espiritualizado, embasado na palavra de Deus, ele também complementa o entendimento das pessoas que estão começando na leitura. Então, facilita as pessoas, curiosidade de saberem o que realmente conta a história de Abraão. Vamos lá pesquisar em Gênesis, né? Então, o livro ele também estimula a leitura da Bíblia. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, estimula. E eu tenho, por exemplo, os meus amigos que compram os livros, que são pregadores, eles são estimulados a ter novas versões. Eles não viam aquele fato, às vezes, daquela ótica. E aí, quando ele vai pregar sobre aquele assunto, ele tem uma ótica nova, renova, a mensagem é renovada, né? Isso que eu acho muito importante. E a Bíblia, ela tem uma contextualização, mas também você pode aprofundar com base em outros da época, né? Sim. Então, amplia mais o conhecimento e isso é um objetivo do estudo que foi feito para ser lançado esse livro. Né? Esse livro é uma base de estudos. Então, pastor Levi, muito bom conversar com o senhor. Agradeço. Muita honra tê-lo aqui conosco, né? nessa Expo. Então, aproveite para falar também um pouquinho qual é a sua experiência de ter sua esposa aqui lançando o livro na Expo Cristã e também o senhor participando, né? Aquele marido que está ali do lado e apoiando a esposa. Conte para a gente dessa sua experiência de estar aqui com a gente, junto com a editora Escrita Nobre. Olha, está sendo uma experiência ímpar, porque a gente não imaginava que esse livro fosse ficar como ficou. Ele é realmente muito empolgante, ele vai tocar as emoções, porque são histórias reais, histórias que nós vivemos
no nosso dia a dia, durante os 6 anos em que ela desenvolveu esse projeto. O projeto parou porque a gente mudou daquela localidade, mas ele se estendeu para outras igrejas. Hoje, por exemplo, esse projeto do Natal Solidário, que ela lançou nesse período de experiência que o livro conta, hoje está numa reserva indígena, no norte de Minas. Nós atendemos 1.500 crianças no projeto do Natal Solidário. Fruto do trabalho dela. Que nasceu lá. Que nasceu lá. Então a gente vê que essas ações, elas precisam ser contadas. As pessoas precisam ler, precisam saber a realidade, o que é a vida. A gente está dentro de uma cidade, uma metrópole como São Paulo, e você não imagina que tinha crianças lá que a única comida que eles iam comer naquele dia era o pão que a gente trazia da padaria, que ia salvar aquelas crianças. Então, é uma história, são histórias reais. Então, vão emocionar. Então, eu sugiro assim, compre o livro, você vai amar esse livro, vai querer dar para outras pessoas. E muito obrigado pela Escrita Nobre estar fazendo esse lançamento. Que bom, que bom. Foi uma honra para a gente fazer esse livro, especialmente para mim, né, que eu vou guardar no meu coração essa transformação que esse livro me proporcionou. E agora, fale um pouco sobre quem é o Pastor Levi de fato, né, nas redes sociais, como que as pessoas vão poder encontrá-lo, e faça as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Pessoal, assim, o Pastor Levi não é muito de redes sociais, mas você pode ficar com o meu Instagram, @levidebarino. Eu sempre estou postando frases lá, alguma coisa que seja importante, né? Mas agora, com essa fase de escritor, a gente está criando um projeto para redes sociais, porque o meu foco é falar de Jesus. Então, o tema desse projeto é Em Verdade Vos Digo, que a gente vai tratar só sobre os ensinamentos de Jesus. E também dizer que esse livro, meu livro aí, quero terminar com o último detalhe, que é sobre Noé. E Noé é o homem que eu determino, que eu escrevo lá. É o camarada que conseguiu navegar sobre o caos. Enquanto tudo em volta dele literalmente estava sendo destruído, Noé navegou com o seu barquinho. Leia o livro, isso vai te ajudar como uma arca que vai fazer você flutuar sobre muitas situações. E conquistá-lo. Então, pastor, muito obrigada por o senhor estar aqui conosco, celebrando conosco, né, essa nossa primeira Expo, que é a Expo Cristã 2025, é o primeiro de muitos que virão, porque o propósito de Deus é voltar. Então, nós somos aceleradores do reino, trabalhadores da última hora, e nós estamos aqui ao seu dispor e de outros pastores que vierem se conectar a gente. Então, obrigada a você que ficou com a gente até aqui, e nós teremos muito mais episódios para você conferir e se conectar com a gente também. Qualquer momento, você pode acessar esse QR Code que está na sua tela e vem se unir à Escrita Nobre. Você que é nobre, vem ser nobre junto com a gente. E eu quero ver você aqui muito mais. Então, curte, se inscreve nesse canal, que vai ser muito bom caminhar junto com você. Muito obrigada.